Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. São Tomás de Aquino. A busca da verdade é tão antiga quanto o próprio homem, e não há um só entre os seres racionais que não deseje possuí-la. Por outro lado, a privação desse excelente bem acaba dando à coletividade humana uma face desfigurada, que se explica pela adesão a falsas doutrinas ou a meias-verdades. Nossa sociedade ocidental é um exemplo dessa profunda carência que não encontra nos avanços da técnica nem na fugacidade dos vícios uma resposta satisfatória. Mas afinal, o que é a verdade? Esta era uma das perguntas que o pequeno Tomás fazia em seus tenros 5 anos de idade. Segundo um costume da época, sua educação foi confiada aos beneditinos de Monte Cassino, onde ele passou a morar. Vendo um monge cruzar com gravidade e recolhimento os claustros e corredores, puxava sem hesitar a manga de seu hábito e lhe perguntava: quem é Deus? Descontente com a resposta que, embora verdadeira, não satisfazia inteiramente seu desejo de saber, esperava passar outro filho de São Bento e indagava também a ele: irmão Mauro, pode me explicar quem é Deus? Mas que decepção! De ninguém conseguia a explicação desejada. Como as palavras dos monges eram inferiores à ideia de Deus que aquele menino trazia no fundo da alma. Foi nesse ambiente de oração e serenidade que transcorreu feliz a infância de São Tomás de Aquino. Nascido por volta de 1225, era o filho caçula dos condes de Aquino, Landolfo e Teodora. Entrevendo para o pequeno um futuro brilhante, seus pais lhe proporcionaram uma robusta formação. Mal podiam imaginar que ele seria um dos maiores teólogos da Santa Igreja Católica e a rocha fundamental do edifício da filosofia cristã, o ponto de convergência no qual se reuniriam todos os tesouros da teologia até então acumulados e do qual partiriam as luzes para as futuras explicitações. Muito jovem ainda, São Tomás partiu para Nápoles a fim de estudar gramática, dialética, retórica e filosofia. As matérias mais árduas, que custam até aos espíritos robustos, não passavam de um simples joguete para ele. Entretanto, nesse período de sua vida não avançou menos em santidade do que em ciência. Seu entretenimento era rezar nas diversas igrejas e fazer o bem aos pobres. Ainda em Nápoles, Deus lhe manifestou sua vocação. Seus pais desejavam vê-lo beneditino, abade em Monte Cassino ou arcebispo de Nápoles. Entretanto, o Senhor lhe traçara um caminho bem diverso. Era na Ordem dos Pregadores, recém-fundada por São Domingos, que a graça haveria de tocar-lhe a alma. São Tomás descobriu nos dominicanos o carisma com o qual se identificou por completo. Após longas conversas com Frei João de São Julião, não duvidou em aderir à ordem e fez-se dominicano aos 14 anos de idade. Costuma a providência divina solidificar no cadinho do sofrimento as almas às quais confere um chamado excepcional. E São Tomás não escapou à regra. Quando sua mãe soube de seu ingresso nos dominicanos, tomou-se de fúria e quis tirá-lo à força. Fugindo para Paris com o objetivo de escapar da tirania materna, o santo doutor foi dominado por seus irmãos que o buscavam com todo empenho. Após terem-no espancado brutalmente, procuraram despojá-lo de seu hábito religioso. É uma coisa abominável, dirá depois São Tomás, querer repreender os céus por um dom que de lá recebemos. Assim capturado, levaram-no à mãe, a qual tentou fazê-lo abandonar seu propósito. Na incapacidade de convencê-lo, encarregou suas 2 filhas de dissuadir a qualquer preço o irmão rebelde. Com palavras sedutoras, elas lhe mostraram as 1000 vantagens que o mundo lhe oferecia, até mesmo a de uma promissora carreira eclesiástica, desde que renunciasse à ordem dominicana. O resultado desta entrevista é assombroso. Uma delas decidiu fazer-se religiosa e partiu para o convento de Santa Maria de Capua, onde viveu santamente e foi abadesa. Eis a força da convicção e o poder de persuasão deste homem de Deus. Farta de vãos esforços, a família tomou uma medida drástica. Prendeu-o na torre do castelo de Roca Seca, com o intuito de mantê-lo encarcerado enquanto não desistisse de sua vocação. Em completa solidão, o santo passou ali quase 2 anos, os quais foram aproveitados para um aprofundamento nas vias da contemplação e do estudo. Os frades dominicanos o acompanhavam espiritualmente através de orações
e enviavam com sagacidade livros e novos hábitos que lhe chegavam às mãos por intermédio de suas irmãs. Como passava o tempo sem o jovem detido esmorecer, seus irmãos, instigados por Satanás, montaram um plano execrável. Enviaram à torre uma moça de maus costumes para fazê-lo cair em pecado. Contudo, São Tomás há muito se solidificara na prática de todas as virtudes, e não se deixaria arrastar. Vendo aquela perversa mulher aproximar-se, pegou na lareira um tição em chamas, e com ele se defendeu da infame tentadora, que fugiu apavorada para salvar a própria pele. Ilustre e famosa vitória contra o inimigo da salvação. Reconhecendo nesse episódio a intervenção divina, São Tomás traçou com o mesmo tição em brasa uma cruz na parede, ajoelhou-se e renovou sua promessa de castidade. Comprazidos por tal gesto de fidelidade, o Senhor e sua mãe lhe mandaram um sono durante o qual 2 anjos o cingiram com um cordão celestial, dizendo: Viemos da parte de Deus conferir-te o dom da virgindade perpétua, que a partir de agora será irrevogável. Nunca mais São Tomás sofreu qualquer tentação de concupiscência ou de orgulho. O título de doutor angélico não lhe foi dado apenas por ter transmitido a mais alta doutrina, mas também por ter em tudo se assemelhado aos espíritos puríssimos que contemplam a face de Deus. Agora, com o assentimento dos seus, São Tomás partiu para consolidar sua formação intelectual em Paris e Colônia. Falava-se muito da pregação que fazia nesta última cidade o bispo Santo Alberto Magno, o mais conceituado mestre da Ordem dos Pregadores. São Tomás rezou, pedindo para conhecê-lo e receber dele as maravilhas da fé, e para sua alegria foi atendido. O que Santo Alberto não podia imaginar era que aquele frade despretensioso, de poucas palavras e presença discreta, tivesse tamanha envergadura espiritual. Certo dia caiu nas mãos do mestre um trecho escrito por seu aluno. Admirado pela profundidade do conteúdo, pediu a São Tomás para expor a toda a classe aquela temática. O resultado foi uma explanação em tudo surpreendente, na qual os demais alunos comprovaram quão temerário era o juízo pejorativo que faziam de seu companheiro. Ele logrou explicitar com mais riqueza, expressividade e clareza que o próprio Santo Alberto. Daí em diante, a vida do doutor angélico foi uma sequência de sublimes serviços prestados à sagrada teologia e à filosofia. Aos 22 anos de idade, interpretou com genialidade a obra de Aristóteles. Aos 25 anos, juntamente com São Boaventura, obteve o doutorado na Universidade de Paris. Estes 2 arquétipos doutrinários nutriam grande admiração recíproca, a ponto de disputarem afetuosamente, no dia de receberem o título máximo, quem seria nomeado primeiro, cada qual desejando ao outro a primazia. Tão vasta é a obra tomista que a simples enumeração de seus escritos ocupa várias páginas. Formam um total de quase 60 grandes obras, entre comentários, sumas, questões e opúsculos, das quais não está excluída nenhuma das principais preocupações do espírito humano. Sua prodigiosa faculdade de memória lhe permitia reter todas as leituras que fizera, entre elas a Bíblia, as obras dos filósofos antigos e dos padres da Igreja. Todas as 80.000 citações contidas em seus escritos brotaram espontaneamente de sua capacidade retentora. Nunca precisou ler 2 vezes o mesmo trecho. Ao lhe ser perguntado qual era o maior favor sobrenatural que recebera, depois da graça santificante respondeu: Creio que o de ter entendido tudo quanto li. Em suas obras vemos uma incrível acuidade de espírito, um raro dom de formulação e uma superior capacidade de expressão. Costumava resolver 4 ou 5 problemas ao mesmo tempo, ditando para diversos escreventes respostas definitivas às questões mais obscuras. Não sucumbiu ao peso de seus conhecimentos, mas, pelo contrário, os harmonizou num conjunto incomparável que tem na Suma Teológica a mais brilhante manifestação. A portentosa produção tomista comporta quase 60 grandes obras. Falar das qualidades naturais do doutor angélico sem considerar a supremacia da graça que resplandecia em sua alma seria uma deturpação. Frei Reginaldo, seu fiel secretário, disse tê-lo visto passar mais tempo aos pés do crucifixo do que em meio aos livros. A fim de obter luzes para solucionar intrincados problemas, o santo doutor fazia frequentes jejuns e penitências
e não raras vezes o Senhor o atendeu com revelações celestiais. Em certa ocasião, enquanto rezava fervorosamente, pedindo luzes para explicar uma passagem de Isaías, apareceram-lhe São Pedro e São Paulo e esclareceram todas as dúvidas. Recorria também a Jesus sacramentado. Às vezes colocava a cabeça no sacrário e rezava longamente. Assegurou depois ter aprendido mais desta forma do que em todos os estudos que fizera. Por seu entranhado amor à Eucaristia, compôs o Pange Língua e o Lauda Sion para a festa de Corpus Christi, obras-primas jamais superadas. Um dia, estando imerso em adoração a Jesus crucificado, o Senhor dirigiu-se a ele com estas palavras: Escreveste bem sobre mim, Tomás. Que recompensa queres? Nada mais que a vós, Senhor, respondeu ele. Em 1274, São Tomás partiu para Lyon a fim de participar do concílio ecumênico convocado pelo Papa Gregório X. Mas no caminho adoeceu gravemente. Como não havia nenhuma casa dominicana próxima, foi levado para a abadia cisterciense de Fossa Nova, onde faleceu a 7 de março, antes de completar 50 anos de idade. Suas relíquias foram transportadas para Toulouse em 28 de janeiro de 1369, data em que a Santa Igreja Católica celebra sua memória. Ao receber por derradeira vez a Sagrada Eucaristia, disse ele: Eu vos recebo, preço do resgate de minha alma e viático de minha peregrinação, por cujo amor estudei, vigiei, trabalhei, preguei e ensinei. Tenho escrito tanto, e tão frequentemente tenho discutido sobre os mistérios da vossa lei, ó meu Deus. Sabeis que nada desejei ensinar que não tivesse aprendido de vós. Se o que escrevi é verdade, aceitai-o como uma homenagem à vossa infinita majestade. Se falso, perdoai a minha ignorância. Consagro tudo o que fiz, e o submeto ao infalível julgamento da vossa Santa Igreja Romana, na obediência à qual estou prestes a partir desta vida. Belo testamento de elevada santidade. A Igreja não tardou em glorificá-lo, elevando-o à honra dos altares em 1323. Na cerimônia de canonização, o Papa João XXII afirmou: Tomás sozinho iluminou a Igreja mais do que todos os outros doutores. Tantos são os milagres que fez, quantas as questões que resolveu. No Concílio de Trento, as 3 obras de referência postas sobre a mesa da Assembleia foram a Bíblia, os Atos Pontificais e a Suma Teológica. É difícil exprimir o que a Igreja deve a este seu filho ímpar. Da fé extraordinariamente vigorosa do doutor Angélico brotava a convicção profunda de que a verdade, em essência, não é senão o próprio Deus, e a partir do momento em que ela fosse proclamada em sua integridade, seria irrecusável e triunfante. Eis o grande mérito de sua doutrina imortal. Ela continua ecoando ao longo dos séculos, pois nada pode abalar a supremacia de Cristo. Em São Tomás, a Igreja contempla a realização plena da oração feita pelo Divino Mestre, nos derradeiros momentos que passou nesta terra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles eu santifico-me a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. João, capítulo 17, versículos de 17 a 19. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade.
Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis, e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem, e de todos os meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós.